Senhoras e senhores, boa tarde. O Tribunal de Contas do Ceará tem a satisfação de recebê-los nesse seminário virtual que objetiva prestar orientações preventivas sobre as contratações públicas em tempo de calamidade. Essa iniciativa, feita em parceria com a Associação dos Municípios do Estado do Ceará, a APRECE, reforça a missão orientadora do TCE Ceará de promover e estimular o uso eficiente e regular dos recursos públicos pelos gestores. A transmissão será feita utilizando o link Cisco WebEx Meetings, disponibilizado pela ETICE. Todos os microfones devem permanecer desabilitados no modo mute, para que os sons externos não prejudiquem ou provoquem interferências, prejudicando a transmissão. Para melhor aproveitamento do tempo, será aberto o microfone da autoridade ou do servidor do tribunal que estiver com a palavra. Durante todo o evento, os representantes de cada município poderão participar através do chat. As perguntas serão encaminhadas para análise e considerações posteriores. Destacamos também que a íntegra deste seminário estará disponível no portal institucional após o evento. Toda a cobertura será divulgada nas mídias sociais do TCE Ceará. Registramos nesse encontro virtual, até o momento, a participação dos prefeitos, procuradores e gestores de mais de 70% dos municípios cearenses. Passo a palavra ao presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior, para saudação e considerações iniciais. Boa tarde a todas as autoridades, servidores que estão participando desta videoconferência. Aproveito aí para cumprimentá-los na pessoa do presidente da APRECE e do amigo prefeito do SED, doutor Nilson Riz, e por meio do ofício agora 32/2020, encaminhado a esta Corte de Contas, solicitou a contribuição desta Corte de Contas para a realização de uma reunião online no intuito de serem abordadas questões temáticas relacionadas às contratações públicas durante o período de estado de calamidade. O Tribunal de Contas recebeu, nesses últimos 2 dias, senhores e senhoras, mais de 127 questões, dúvidas de inúmeros municípios do estado do Ceará, as quais foram consolidadas aí pela Secretaria de Controle Externo e Controladoria do Tribunal em 6 grandes áreas, a destacada pelo cerimonial, que é calamidade pública e transparência, licitações e contratações emergenciais e gestão contratual, saúde, educação, assistência social e prestação de contas, execução orçamentária e gestão fiscal. Pela relevância das questões trazidas, a SESEC sistematizou as respostas no formato deste seminário virtual, onde nosso corpo técnico focará nas orientações relacionadas às contratações públicas de emergências e suas derivações. De antemão, pelo pouco tempo, como disse, são quase 130 questões que foram ofertadas por Vossas Excelências. E tivemos aí menos, talvez 2 dias no máximo, para tentar elaborar esses questionamentos, essas respostas. Aí eu parabenizo e agradeço o esforço, tá, de todos os servidores desta corte e faço na pessoa do secretário que está aqui ao meu lado, do controle externo, Carlos Nascimento, o secretário de governança, Aurício Oliveira, o controlador, que eu acho que muitos de vocês já conhecem, José Wesley Silva, e também da minha chefe de gabinete, Juliana, que aí quando eu coloco como chefe de gabinete, eu quero incluir a todos os servidores, todos do cerimonial, toda da parte de comunicação que estão contribuindo para esse evento. Engloba todos os servidores que aqui contribuíram para a realização tempestiva desse evento, especialmente diante de um atual cenário de demandas urgentes, né, a cada amanhecer um novo questionamento. Convém ressaltar, queria esclarecer aqui nessa oportunidade, que as orientações trazidas em seguida pela unidade técnica se baseiam nas legislações aplicáveis às contratações durante o tempo de calamidade.
vinculadas e situações concretas, as quais serão objeto do procedimento de controle externo ordinário junto às prestações de tomada de contas dos respectivos gestões. A respeito da temática em destaque, cabe o registro de que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, desde quando decretado o estado de calamidade decorrente do coronavírus, já vem adotando uma postura de acompanhamento das contratações emergenciais que o governo do estado e as 184 prefeituras municipais estão realizando ou possam vir a realizar durante o período da pandemia. Estão na pauta do dia dessa instituição as ações voltadas à transparência dos contratos emergenciais formalizados pelas gestões e a aderências aos normativos legais, que dispõem sobre licitações de bens e serviços e sobre o procedimento excepcional de contratação pública no período de emergência estadual em saúde. O foco nesse momento é a fiscalização concomitante voltada à prevenção e o acompanhamento das contratações com o total cuidado em não prejudicar o andamento da execução dos contratos, a fim de garantir o atendimento à sociedade, mas também de assegurar a destinação regular dos recursos públicos com respeito à legislação vigente. Nesse contexto, o TCE vem ajustando as suas ações de controle com observâncias às recentes normas editadas no âmbito federal e estadual, a exemplo da Lei Federal 13.979, regulamentada pelo Decreto Federal, que traz medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus, dentre as quais estabelece a possibilidade de dispensa de licitação para aquisição de serviços, bens, inclusive de engenharia e insumos destinados ao enfrentamento do Covid. E da Lei Estadual 17.194, que dispõe sobre o procedimento excepcional de contratação pública no período de emergência estadual de saúde. Para fins de acompanhar, orientar e fiscalizar e tomar as medidas necessárias para que as contratações públicas sejam realizadas em harmonia com a legalidade e em respeito ao interesse público, em face do contexto atual, este presidente constituiu um grupo trabalho de servidores da área técnica destinado ao acompanhamento concomitante das contratações públicas justificadas pela pandemia, em especial quando oriundas de contratação direta ou dispensa de licitação, oportunizar a atuação tempestiva desse tribunal. Em paralelo a ações como este seminário virtual, voltadas ao papel preventivo da Corte de Contas, também serão intensificadas a fim de assegurar orientações necessárias aos gestores em ambiente de incertezas. Continuaremos mantendo abertos diversos canais de comunicação, tais como os cursos de educação à distância ofertados pela Escola de Contas IPC e ministrados pelos técnicos do TCE. E dúvidas também poderão ser encaminhadas pela ouvidoria, além dos processos de consulta submetidos ao plenário deste tribunal. E agradeço a todos pelo interesse e participação nesta conferência, que já demonstra a preocupação de todos os gestores e equipe técnica presentes na busca do maior alinhamento da administração pública como um todo, objetivando satisfazer o interesse da sociedade para superarmos, em comunhão de esforços, a pandemia e a crise dela decorrente, primando pela saúde e a vida da população. Então, meus senhores e senhoras, é muito importante, eu acho que esse evento, nós estamos aqui, é o primeiro, em virtude dessa crise emergencial que todos nós estamos passando no mundo, e no Brasil e no Ceará, e tenho mantido um contato estreito com o Dr. Nilson, completo amigo, e temos sempre trocado ideias, trocado telefonemas, e ele tem sempre questionado, deixei a minha equipe da presidência sempre à disposição para que a prece, através dele e demais prefeitos, nós possamos estar sempre dialogando, porque o intuito do nosso tribunal é uma parceria com todos vocês, uma parceria no sentido de quanto mais transparência, melhor para os gestores, para o tribunal e principalmente para a sociedade. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos nesse momento tão difícil. E dizer que nós estamos abertos
sempre estar orientando dentro do que for possível, dentro da ajuda que o tribunal poderá e pode fazer para os gestores. Nós estaremos sempre aqui discutindo em aberto, não só a presidência, mas todos os conselheiros, todo o Ministério Público, que faz parte deste tribunal também. Então, aqui fica aberto essa minha palavra. Vamos passar, como nós dissemos, foram 130, quase 130 questões, tá? Com certeza todas não poderão ser respondidas em virtude do exíguo tempo, mas foi dentro dessas 127 questões, foram tirados os temas mais importantes para que nós possamos tratar desse enfrentamento tão sério que nós estamos passando aqui no nosso Ceará, no nosso país e no mundo inteiro. Então, essas são as minhas palavras, e dizer aí, Nilce, a todos os senhores e senhoras, que nós estamos aqui abertos sempre para tentar ajudar dentro do que for possível, orientando aos senhores gestores. Damos a palavra agora para o presidente da APRESE, Francisco Nilson Alves Diniz, a quem pedimos para habilitar o microfone. Boa tarde a todos. Todos estão ouvindo? Boa tarde a todos. Boa tarde, Nilson. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Eu quero aqui, em nome de todos os meus colegas aí, prefeitos, que estão aqui participando, secretários, procuradores dos municípios, eu quero agradecer aí a disponibilidade do tribunal de ter atendido aí uma solicitação da APRESE, para que a gente pudesse, nesse curto espaço de tempo, que foi esse momento que nós estamos vivendo, a gente pudesse fazer esse encontro muito importante, presidente, porque é um momento único na vida de todos nós, prefeitos, e também do próprio tribunal, de todos nós que estamos vivenciando esse momento aqui no mundo, né? Nós temos aí uma grave crise que tem travado em vários lugares, com consequências importantes na área sanitária, na área econômica e também na área social. Então, nós começamos com os decretos de emergência, fomos aí agora para os decretos de calamidade, a importância para os prefeitos, porque estamos todos preocupados com a queda de arrecadação via FPM, via Fundeb e principalmente do ICMS, se não houver um acordo a nível federal que possa trazer uma estabilidade, uma recomposição para o ICMS, e com isso, trazendo para todos nós aí um aumento no percentual de despesa com relação ao pessoal. Certo? E isso, naturalmente, o decreto de calamidade nos daria essa abertura para não sermos punidos, tanto o município como também o gestor. Quero falar aqui para os meus colegas que a construção desse encontro, a gente procurou trazer perguntas de todas as áreas, da educação, da saúde, da assistência social, dos prefeitos, e a gente compilou e caminhamos para o tribunal aí mais de 100 perguntas, e essas perguntas são importantes porque elas vão versar sobre o que nós estamos passando nesse momento, tá certo? Então, nós tivemos aí todo esse trabalho de segunda-feira para cá, de todos os técnicos aí do tribunal, para que eles pudessem fazer essa apresentação. E, diante dessa questão, ainda pedi ao presidente para que ele pudesse abrir um espaço, mesmo que fosse curto, para a participação de pelo menos 3 prefeitos, e aí eu quero dizer que essa solicitação foi feita pela APRESE, para que a gente pudesse ter uma participação naqueles pontos que, porventura, não tenham entrado, né, nesse momento da discussão, que não pudesse ter entrado, e aí nós escolhemos 3 prefeitos. O prefeito de Baturité, que vai representar os municípios de pequeno porte, que é o Assis Arruda, o prefeito municipal lá do Crato, representando os municípios de tamanho médio, que é o nosso amigo Ailton Brasil, e os municípios maiores, e aí o prefeito de Aracati, o Bismarck Maia, que vai falar sobre saúde. O Ailton, lá do Crato, vai falar um pouco sobre assistência social, e o Assis vai falar um pouco sobre a parte da educação, sobre os temas que, por acaso, não tenha colocado aí. Eu quero, primeiro, agradecer a cada um de vocês e dizer que eu espero que o tribunal, nesses momentos de dificuldade, presidente, eu quero agradecer, e essa maneira, a maneira diferente, todos nós estamos aprendendo
a trabalhar dessa forma, e eu quero agradecer, dizer que a gente precisa encontrar outros momentos desse aí, talvez com áreas mais específicas, mas precisamos todos aprender a trabalhar nesse momento agora, que é um momento muito importante, difícil, e que nós vamos precisar de muitas orientações, mas principalmente de muito trabalho de todos os prefeitos e prefeitas aqui que estão aqui participando desse encontro. Então, meus agradecimentos já antecipados ao presidente pela presteza e todos os técnicos aí do tribunal, dizer que esse momento é um momento muito importante para que a gente possa ter muitos questionamentos aí, principalmente agora com esses recursos que chegaram agora do Ministério da Saúde, como a gente poder aplicar, falar sobre os nossos planos municipais de contingenciamento, enfim, é um momento para que a gente possa aprender a trabalhar melhor e poder enfrentar esse grande problema que é a crise do coronavírus. Então, meus agradecimentos, e quero aqui já deixar meu agradecimento a todos os prefeitos, prefeitas, secretários e procuradores dos municípios aqui do estado do Ceará, que, pelo que foi colocado, mais de 70 municípios, 70% dos municípios estão sendo representados nesse momento. Muito obrigado a todos. Tá. Doutor Nilson, só reiterando, tá, mais uma vez, já falei com Vossa Excelência ao telefone ontem, com certeza outros momentos poderão vir, porque com certeza é o tempo e muitos questionamentos serão feitos e a cada dia novos questionamentos aparecerão, porque uma novidade é um estado de calamidade, uma coisa que nós nunca passamos, tá, e vivenciamos, mas eu quero dizer que o tribunal, mais uma vez, reforçar que poderemos ter outros eventos desse tipo e também aberto um canal aqui com o tribunal para que nós possamos também dirimir e tentar ajudar tirar essas dúvidas e trabalharmos junto com os municípios para evitar que nós possamos ocorrer em algum erro. E aqui, Nilson, só terminando a minha fala, que aí vamos passar para a parte técnica, eu já recebi agora, aqui às 13h55, um ofício da CGU, tá certo? A representante da CGU já solicitando essa parceria em termos de cooperação que nós já temos e reiterando e abrindo o decreto de calamidade, onde o tribunal, CGU e TCU estarão trabalhando conjuntamente. E o que nós pedimos e reforçamos mais uma vez aos senhores gestores é que dentro desses recursos federais também possam ser, que foram destinados a Vossas Excelências, a maior transparência possível. Isso foi um pedido da CGU, para que nós possamos até usar o portal da transparência do TCE, que é um portal que realmente está contente, eu acho que está nos moldes, eu acho que um dos melhores, não posso dizer que seja o melhor, mas é um dos melhores que nós temos aqui, então era nesse intuito. E pedir já aí, Nilson, só para encerrar mais uma vez, um pedido que eu também recebi hoje, era que dentro do possível a prece, tá certo, eu ia deixar isso para o final, mas a prece pudesse, aí juntamente com os senhores gestores e gestoras, recebi demandas ontem e hoje pedindo que as ouvidorias dos municípios, algumas, a informação que me passaram que não estariam funcionando, mas eu acho que é importante só a título de orientação, de sugestão, se pudesse as ouvidorias, aí logicamente dentro do padrão reduzido de funcionamento, mas que é um canal importante da sociedade para com os senhores gestores, a título do nosso tribunal, que a nossa ouvidoria vem mantendo com funcionários reduzidos, mas que está aberto um canal até para os senhores gestores, para a sociedade, para que possa fazer questionamentos ou algum tipo que surja. Então, é apenas a título de sugestão e de pedido que eu tenho recebido essa demanda. Então, aqui encerro a minha, pelo menos nesse momento, a minha contribuição. Passaremos aí a Kelly para conduzir. Após as considerações iniciais feitas pelo presidente do Tribunal de Contas e pelo presidente da APRESE, passaremos a palavra para o controlador do TCE, Wesley Silva, e em seguida para o secretário de Controle Externo, Carlos Nascimento, que durante 1h15 tecerão orientações aos gestores sobre contratações durante o estado de calamidade. O seminário abordará 6 grandes temas: execução orçamentária, gestão fiscal e transparência em estado de calamidade, licitações, contratações emergenciais e gestão contratual, saúde, educação, assistência social e prestação de contas. Com a palavra, o controlador.
Bom, boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar os participantes na pessoa do presidente da Prece, doutor Nilson, e também os servidores do Tribunal de Contas. Quero cumprimentar a todos em nome do nosso presidente, conselheiro Valdomiro Távora. Bom, a gente recebeu aqui essa missão de tratar de temas que são bem atuais, né, em relação à situação em que nós vivemos hoje, essa situação de pandemia que assola não só, né, como todos sabem, o nosso estado, o nosso país, mas o mundo em geral. E nós vamos falar justamente sobre esses temas relacionados à contratação, à gestão fiscal, à execução orçamentária, e também frisar a questão, como o nosso presidente colocou, muito importante, em relação à transparência na utilização desses recursos. Eu fiz uma divisão aqui com o meu colega Carlos Nascimento dos temas. Inicialmente eu irei abordar a parte da execução orçamentária, a parte da gestão fiscal e também o tema relacionado à transparência, tá? Então aqui eu peço licença para os slides, para a gente abordar cada um dos temas. Então, como eu já disse, esses serão os 3 temas que serão abordados. A execução orçamentária, que tem efeito, né, esse estado de calamidade pública, ele traz um enorme impacto na execução orçamentária, na gestão fiscal também, né? A gente viu aí recentes decisões, recentes liminares do STF, flexibilizando alguns pontos da lei de responsabilidade fiscal. Nós também vamos falar sobre isso. E, na minha parte, na minha fala, eu vou finalizar com a questão da transparência e, na sequência, como eu já disse, o colega Carlos Nascimento, ele vai falar sobre as contratações, a aplicação na área da saúde, educação, assistência social, enfim, de todos os temas que foram solicitados para que a gente pudesse falar. Ao final da minha apresentação, nós selecionamos, como foi colocado aqui pelo nosso presidente, algumas das principais questões que foram feitas, né, foram feitas aí mais de 130 questões, e nós selecionamos algumas delas, em torno de 25 a 30 questões, justamente para comentar aqui algumas das questões, como nós percebemos, tinham eram um pouco repetitivas, então nós tentamos trazer as principais questões e várias delas nós fizemos uma compilação para que pudesse abarcar o máximo, né, de informação possível para aqueles que elaboraram as questões. Bom, em relação à execução orçamentária, esse nosso primeiro tema, a gente começa falando justamente sobre a decretação da calamidade pública, né? Entre as perguntas que foram feitas, uma delas era se o município, para decretar estado de calamidade pública, ele necessariamente teria que ter uma autorização na lei orgânica do município. E a gente percebe que em alguns municípios realmente não está claro isso, mas existe uma lei federal, né, a lei que trata aí que dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é a lei número 12.608 de 2012, que ela diz que o município, né, ele tem competência para decretar estado de calamidade pública. E, nesse ponto, a gente tem que deixar claro uma coisa: estado de calamidade pública, decretação de estado de calamidade pública, ele não é um cheque em branco para se fazer o que se bem entende com o orçamento, com a gestão fiscal, com as contratações. Isso deve ficar muito claro. O decreto de calamidade pública, ele abre a possibilidade para que dentro de uma situação especial, dentro de uma situação emergencial, se flexibilize alguns pontos da lei, tanto da lei que trata da execução orçamentária, que é a lei 4320, como da lei de responsabilidade fiscal e também em relação às contratações. Então, ela traz ela não permite que se faça qualquer coisa, isso deve ficar muito claro, né? O decreto de calamidade pública, ele não diz, olha, não se observe mais a lei de responsabilidade fiscal, não se observe mais a execução orçamentária, gaste sempre, não é nada disso, tá? Que isso fique muito claro. Eu volto a dizer, a decretação da calamidade pública, ele apenas flexibiliza, diante de uma situação anormal, a possibilidade de se realizar despesas ainda de uma forma legal, né, ainda de uma forma
que seja transparente, que seja adequada para atendimento da situação calamitosa. Tudo bem? Bom, em relação aqui à execução orçamentária, a gente começa falando justamente da Constituição Federal, da nossa lei maior, né? Porque a nossa Constituição Federal, ela também se preocupou com essa questão do gasto orçamentário. Então, logo no seu artigo 167, ela diz o seguinte: a realização de despesa ou assunção de obrigação direta que excedam os créditos orçamentários adicionais é vedado. Então, ela diz, olha, você só pode realizar despesas que tenham previsão orçamentária ou que sejam abarcadas pelos seus créditos adicionais. Então, ela diz o seguinte, olha, primeiro, procure verificar se aquela despesa que você quer realizar, seja ela em uma situação emergencial ou não, está prevista no orçamento. Se estiver, tudo bem. E não estando prevista, aí sim, o gestor ele faz uso dos créditos adicionais que a gente vai tratar aqui um pouco mais nessa nossa fala. E aí a própria Constituição Federal, ainda no artigo 67, lá no parágrafo 3º, ela diz o seguinte: a abertura de créditos extraordinários somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Okay? Então, veja só, a Constituição Federal diz, não gaste se não tiver orçamento. E se você precisar gastar e for dentro de uma situação de calamidade pública, então, logicamente, que aquela situação emergencial, ela não estava inicialmente prevista no orçamento. Tá? Então, em face a isso, a própria Constituição Federal, ela possibilita que os gestores façam uso de um mecanismo chamado crédito adicional extraordinário para que ele possa realizar despesas. Wesley, eu fiz a seguinte pergunta. A gente pode, se eu tenho créditos orçamentários suficientes, necessariamente eu preciso abrir um crédito adicional extraordinário? Já estou adiantando aqui uma pergunta que foi feita. A resposta é não necessariamente. Se de repente você já tem uma dotação orçamentária que ela te possibilita adquirir medicamentos, equipamentos, e você tem dotação orçamentária, então você não precisa, logicamente, abrir um crédito adicional extraordinário. De repente você precisa apenas abrir um crédito adicional suplementar para aquilo. A gente vai tratar um pouco mais, eu fiz aqui um esqueminha para deixar isso um pouco mais claro para vocês. O artigo 44 da Lei 4320, né, que é justamente a que regulamenta essa abertura dos créditos adicionais, ela diz o seguinte: os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Executivo, que dele dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Então, olha só. Situação de calamidade pública, os gestores se veem com a necessidade de realizar despesas que não tinham sido previstas, ou que muitas vezes até estava previsto, mas cujo orçamento não era suficiente. Mas na situação em que o gestor não previu nada, não tinha orçamento para combater aquela situação, ele certamente vai precisar fazer uso de um crédito adicional extraordinário. Na abertura do crédito adicional extraordinário, logicamente, a lei ela diz, olha, você não precisa indicar qual é a fonte de recurso. Ou seja, quando você vai abrir um crédito adicional normal, um crédito adicional suplementar, né, que é o que acontece muitas vezes nos municípios, no dia a dia, por exemplo, você tem lá uma dotação para pagar pessoal. Só que você viu lá que em novembro aquela dotação não foi suficiente. Então, o que é preciso fazer? Apenas criar um crédito adicional suplementar. Quando se cria um crédito adicional suplementar, a lei diz, olha, você precisa indicar a fonte de recurso. Ou seja, você precisa dizer, você vai anular uma outra dotação para aumentar essa de pessoal? Você vai cortar um gasto em outro local para aumentar essa despesa? Então, numa situação normal, a abertura de crédito adicional suplementar, né, e especial, ela precisa indicar a fonte de recurso. Tá? Agora, quando se trata de um crédito adicional extraordinário, justamente em função da situação emergencial, da situação calamitosa, não é necessário que se indique a fonte de recurso.
para quê? Para se dar a devida celeridade para a realização da despesa. Então veja que fique muito claro. A lei ela não diz, olha, não realize despesa, não precisa fazer empenho, não precisa liquidar, não precisa pagar. Não, ela não diz isso. Ela diz, olha, se você não tiver orçamento, você pode se utilizar de um mecanismo para aumentar o seu orçamento, denominado crédito adicional extraordinário. E para isso, você vai se utilizar desse mecanismo, não precisa indicar a fonte, basta apenas que você crie através de um decreto e dê conhecimento, olha só, apenas conhecimento ao legislativo. Ou seja, os municípios que criarem créditos adicionais especiais, extraordinários, têm que dar ciência, imediata ciência, ao poder legislativo municipal, ok? Não é o poder legislativo estadual, nem ao Tribunal de Contas. É o poder legislativo municipal, ok? Esse esquema, ele fica bem fácil de entender como é que se dá essa execução orçamentária, como é que se pode se dar essa execução orçamentária em tempos de calamidade pública. Então, primeiro, se tem a necessidade de realizar a despesa, né? Você percebe a necessidade de se realizar a despesa. Após identificar essa necessidade de se realizar a despesa, a primeira coisa é verificar, olha, tem orçamento para isso? Tem dotação orçamentária para esta finalidade? Né? O gestor ele vai chegar junto lá do setor contábil ou do setor da execução orçamentária e vai perguntar, olha, temos orçamento para realizar essa despesa? O responsável lá pelo departamento contábil ou orçamentário vai dizer que sim ou que não. Se ele disser que sim, que existe orçamento com saldo suficiente para realizar a despesa, aí se prossegue na execução normal da despesa, ok? Se prossegue na elaboração de contrato, se for o caso, se empenha a despesa, se liquida a despesa e, por fim, se paga a despesa. Caso a resposta do setor contábil diga que não tem orçamento suficiente, o que é que vai acontecer? Vai ser necessário a abertura de um crédito adicional. E daí você vai perguntar, olha, tudo bem, mas eu vou precisar abrir um crédito adicional especial, extraordinário ou suplementar? Aí você vai ter uma orientação, logicamente, lá do responsável pelo setor contábil, para dizer, olha, não, nós temos orçamento para isso, nós temos a dotação orçamentária, só que ela não tem crédito suficiente. Então, dotação orçamentária seria mais ou menos assim, olha, a aquisição de equipamentos hospitalares. Você está precisando adquirir respiradores, por exemplo. Então, a aquisição de equipamentos hospitalares. Existe essa dotação orçamentária. Então, se houver saldo na dotação suficiente para adquirir os equipamentos hospitalares, no caso dos respiradores, suficiente, se houver saldo suficiente, então você não precisa criar nenhum crédito adicional. Você apenas realiza a despesa, contrata, liquida, empenha, liquida e paga, tá? Agora, muitas vezes pode acontecer que existe a dotação orçamentária, existe lá a dotação orçamentária para aquisição de equipamentos hospitalares, mas o saldo é insuficiente. Então aí basta que se faça uma suplementação. Tudo bem? Ah, não existe e eu estou precisando comprar isso com urgência. Então, nesse caso, você vai fazer o uso de um crédito adicional extraordinário, tá? O que é que diferencia basicamente esses três tipos de crédito? Olha, o primeiro, o suplementar, é para fazer o quê? O reforço de uma dotação que já foi criada lá na lei do orçamento. Então, já existia a dotação no orçamento, eu apenas preciso aumentar o crédito orçamentário para essa dotação. Então, nesse caso, como é um crédito adicional suplementar, vai precisar indicar a fonte de recurso, né? E para dar prosseguimento à despesa. Ah, Wesley, eu não tenho orçamento, mas também não decretei calamidade pública. Aí você pode criar um crédito adicional suplementar. Ah, mas eu decretei estado de calamidade pública. Eu posso criar um especial? Pode também, tá? O que não pode acontecer é realizar a despesa sem que exista saldo orçamentário ou sem que exista o incremento de saldo orçamentário através dos créditos adicionais. Isso aqui não pode acontecer de forma alguma. Ou seja, não se pode descumprir a Constituição Federal que diz, olha, não realize despesa, não assuma nenhuma obrigação
sem que exista saldo orçamentário suficiente, né, para atender aquela despesa, ok? Então isso aí é que realmente é proibido, não pode acontecer de forma alguma. E daí, quando se suplementa, né, se faz a suplementação, ou se cria os créditos adicionais especiais ou extraordinários, se prossegue com a realização da despesa. Então perceba que eu só vou poder empenhar, liquidar e pagar, ou se eu tiver um crédito orçamentário já previsto na lei do orçamento, ou então se eu fizer aqui a abertura de créditos adicionais. Depois que se faz a abertura dos créditos adicionais, é que se pode dar prosseguimento na contratação e na execução orçamentária da despesa. A gente vai passar agora para o segundo tema, né, que é um tema também bem importante, bem relevante, que é a questão da gestão fiscal, tá? Bom, recentemente os municípios, né, tiveram aprovação, muitos dos municípios cearenses, acho que a grande maioria dos municípios cearenses, conseguiram ter o seu decreto de calamidade pública reconhecido pela Assembleia. Por que isso? Olha, a lei de responsabilidade fiscal diz o seguinte: para que o município tenha uma maior flexibilidade nas suas finanças, para que ele possa se beneficiar, né, dessa maior flexibilidade nas suas finanças, esse decreto de calamidade pública que foi decretado lá no âmbito municipal, ele precisa ser reconhecido pela Assembleia Legislativa, né? Então, a gente teve aí, no último dia 8, salvo engano, a resolução da Assembleia Legislativa, né, reconhecendo justamente o estado de calamidade pública de mais de 100 municípios aqui no estado do Ceará. Então, tendo esses municípios sido reconhecido esse estado de calamidade pública pela Assembleia, quais seriam aí os, digamos, benefícios, né, ou as flexibilizações dentro da lei de responsabilidade fiscal que esses municípios teriam direito? Bom, o município fica suspenso de cumprir os prazos em relação ao retorno aos limites normais da despesa com o pessoal. Então, a gente percebe o seguinte, que a despesa com o pessoal, de acordo com o artigo 23, né, quando ela é extrapolada aos limites da lei de responsabilidade fiscal, no caso, Poder Executivo Municipal, a LRF diz, olha, o limite de gasto dos municípios em relação à receita corrente líquida é de 54%. O município que ultrapassar, ele tem um prazo, em uma condição normal, né, que não seja a situação de calamidade pública, ele tem um prazo para retomar esse limite. Qual é o prazo? 2 quadrimestres. Tá? Com a decretação de calamidade pública reconhecida pela Assembleia Legislativa, esse prazo fica suspenso. Ok? Então, veja só, o decreto de calamidade pública ele não vai revogar a lei de responsabilidade fiscal de forma alguma, né? Ele vai flexibilizar alguns pontos da lei de responsabilidade fiscal. Tá? O outro ponto é em relação também à contagem de prazo do endividamento. Muitos dos municípios, aliás, a maioria dos municípios cearenses, eles não estão, digamos assim, comprometidos ou ultrapassou os limites da lei de responsabilidade fiscal em relação ao endividamento. Hoje, a maioria dos municípios tem problema em relação à despesa com pessoal. Ao endividamento, acho que a grande maioria está realmente ok. Mas, se algum município estiver, né, com extrapolado o limite de endividamento, que é 1,2 vezes o valor da sua receita corrente líquida, ele teria um prazo para retorno, né, aos limites de 3 quadrimestres. Então, esse prazo para retorno da dívida também ficaria suspenso. Nesse primeiro tópico, então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 65, inciso 1, ele diz, olha, os prazos para retorno da dívida e para a despesa pessoal ficam suspensos, ok? Então, é esse primeiro ponto que a LRF se torna flexível em um estado de calamidade pública. O segundo ponto é em relação ao atingimento das metas fiscais ou ao cumprimento, né, digamos assim, das metas que foram estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a LRF, ela exige que, na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, os municípios estabeleçam metas fiscais, que são metas para resultado primário,
meta para resultado nominal, metas para endividamento. Então, tem uma série de metas que são estabelecidas lá na Lei de Diretriz Orçamentária Anual, ok? Nesse caso, os municípios eles ficam desobrigados de cumprir essas metas. Para tentar ficar um pouco mais claro, digamos que o município ele estabeleceu que a sua meta de resultado primário seja de, sei lá, 10 milhões de reais, certo? Então, está estipulado que o município vai ter que ter uma meta de resultado primário de 10 milhões de reais, isso foi estabelecido na Lei de Diretriz Orçamentária. O município, na situação de calamidade pública, sendo decretada a calamidade pública e reconhecida pela Assembleia Legislativa, se ele descumprir essa meta, ele pode ser punido, digamos assim, pode ter suas contas desaprovadas pelo Poder Legislativo Municipal. Bom, se a própria Lei de Responsabilidade Fiscal ela flexibilizou essa possibilidade, então ela suspende, não é, o cumprimento das metas fiscais que foram estabelecidas lá na Lei de Diretriz Orçamentária Anual, ok? Então, veja só, perceba que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela não foi, na sua maioria, digamos assim, flexibilizada. É preciso ficar atento que alguns poucos pontos, podemos dizer assim, que fica flexibilizado para a questão da execução fiscal, né, da gestão fiscal, ok? Bom, caso, né, o município tivesse numa situação normal e descumprisse os limites e não retornasse aos limites dentro do prazo que foi estabelecido na lei de responsabilidade fiscal, os municípios ficariam punidos, né, em relação a não receber, por exemplo, transferências voluntárias, e nem obter garantias, nem podiam contratar operações de crédito, ok? Então, basicamente, as punições são essas. Agora, veja bem, recentemente o STF ele também emitiu uma medida cautelar sobre alguns dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Como eu disse, é importante deixar claro que o STF ele também não diz, olha, não fica valendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, não se aplica. Não é isso. Foram feitas algumas perguntas, né, nesse sentido, querendo saber se como o STF ele flexibilizou a Lei de Responsabilidade Fiscal, como ficaria a fiscalização no caso do Tribunal de Contas. Então, é importante frisar aqui que, em função, né, dessa situação que nós vivemos de calamidade pública, em função do coronavírus, o STF ele editou essa medida cautelar, suspendendo apenas esses dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o artigo 14, o artigo 16 e o artigo 17. O artigo 14, ele trata da concessão ou ampliação de incentivos de benefícios de natureza tributária, da qual decorra a renúncia de receita. Então, olha só, em uma situação normal, quando o município vai, digamos, conceder benefícios fiscais, ele precisa necessariamente dizer, olha, qual é o impacto orçamentário financeiro disso? Qual é a forma de compensação desse incentivo fiscal que vai ser concedido? Então, em uma situação de calamidade pública, agora o STF diz, olha, não é necessário que se calcule esse impacto orçamentário financeiro, que se faça essa compensação. Ele flexibilizou também a aplicação do artigo 14. Em relação ao artigo 16, ele trata da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesa. Então, olha só, muitas despesas, com certeza, serão realizadas agora, principalmente na área da saúde, assistência social, enfim, essas áreas mais voltadas para a questão assistencial, né, e de saúde para justamente combater o coronavírus. Mas perceba, ele não se deu uma carta branca para as outras áreas, não é? É importante que se observe que essa flexibilização é justamente na criação de ações governamentais, no aumento de despesa governamental, focado para o combate ao coronavírus. Não é qualquer despesa, apenas aquelas focadas ao combate do coronavírus, ok? Também tem uma flexibilidade, né, em relação ao artigo 17, que é, ao se criar despesas obrigatórias de caráter continuado, também tem que se medir o impacto orçamentário financeiro, né, e demonstrar o impacto desse orçamentário financeiro no exercício que vai entrar em vigor e no 2 subsequente. Então, esse dispositivo, ele também ficou aí suspenso.
e o artigo 24, que trata dos benefícios e outros serviços relativos à assistência social. Então, percebam, gente, aí que basicamente o que a gente tem em termos de lei de responsabilidade fiscal que ficou flexível é o artigo 65, né, que, volta a dizer, suspende os prazos para retorno da despesa pessoal e da dívida, dispensa o cumprimento das metas fiscais que foram estabelecidas na Lei de Diretriz Orçamentária, e esses 4 artigos aqui. Então, não é toda a lei de responsabilidade fiscal que não deve ser observada. Como, por exemplo, vamos falar daqui a pouco, o nosso próximo tópico é o relativo à transparência, né, na gestão fiscal, e não houve nenhuma flexibilização, por exemplo, em relação à publicação dos relatórios da gestão fiscal e do relatório resumido da execução orçamentária. Então, é esse tema agora, esse ponto agora, para encerrar a minha fala, que nós vamos falar sobre a transparência na aplicação de recursos, ok? Bom, é muito importante, pessoal, que se observe inicialmente o seguinte: o decreto legislativo 545, que reconheceu o estado de calamidade pública dos municípios, o Poder Legislativo Estadual ele tomou um cuidado muito grande em relação à transparência na utilização desses recursos. Como nosso presidente colocou, essa questão da transparência ela é muito importante e o Legislativo Estadual deixou isso muito claro no decreto legislativo, que se tem que se dar ampla divulgação, certo? Na utilização desses recursos para o combate ao coronavírus, tá? Então, a ênfase vai se ter uma ênfase muito grande na transparência na utilização desses recursos. Então, o decreto, vou citar só alguns pontos, né, do decreto, especialmente aqui o seu artigo 2º, que ele diz o seguinte: todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesse decreto legislativo serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores, contendo no que couber, além das informações que são exigidas pela Lei da Transparência, ou seja, a Lei 12.527 de 2011, né? O decreto diz: olha, você precisa dizer qual é o número qual é o nome do contratado, qual é a inscrição do contratado na Receita Federal, ou seja, o número do CNPJ, do CPF, qual o prazo contratual, qual o valor do respectivo contrato. Então, esse artigo 2º aqui, ele se focou muito na questão da contratação. Só que, dentro dos dispositivos, né, a partir aí do parágrafo 1º do artigo 2º, ele vai se focar muito na questão da execução orçamentária, e se dá transparência, não só a questão da contratação, ou seja, das empresas que foram contratadas, das pessoas físicas que, porventura, venham a ser contratados, mas também na questão da execução orçamentária. Olha, quais são as dotações, qual é o saldo da dotação, quanto foi executado das dotações orçamentárias para o combate ao coronavírus, tá? Então é muito importante que vocês leiam, dêem muita atenção, né, ao que estabelece aqui o decreto legislativo em relação aos tópicos da transparência, tá? E aqui eu também já quero deixar claro um assunto que foi também objeto de uma pergunta, presidente, em relação a o gestor, ele estava com dúvida, ele queria saber se o município ele tinha que prestar conta, nesse caso, para a Assembleia Legislativa. Por quê? Justamente por conta do parágrafo 1º do artigo 2º do decreto, que diz o seguinte: os municípios deverão, em até 15 dias, fornecer as seguintes informações. Ele vai listar uma série de informações que têm que ser disponibilizadas, mas não é para a Assembleia, não é para o Tribunal de Contas, não é para o Legislativo Municipal. É fornecer à sociedade, tá, pessoal? Fornecer à sociedade. Não se tem que se prestar conta, nesse momento, desse recurso. Não há uma prestação de contas, digamos assim, especial para a utilização desse recurso. O que se quer, nesse momento, é dar a devida transparência, tá, na utilização dos recursos para o combate ao coronavírus. Então, atentem para os dispositivos, né? Eu confirmei que esse fornecer que consta aqui não é fornecer as informações à Assembleia, é fornecer as informações à sociedade, tá? Através dos portais de transparência.
Em relação, como eu já disse, à lei de responsabilidade fiscal, ela também tem um tópico, né, que foi alterado pela lei complementar 131, que trata justamente da ampla divulgação, da realização de assembleias, por exemplo. É possível realizar assembleias para a elaboração dos orçamentos, da LDO, do PPA? É possível fazer isso, gente? Olha, a gente está provando aqui que é possível, né? Nós estamos realizando uma espécie de assembleia. Então, não é permitido que se faça uma assembleia com as pessoas, né, com a sociedade, né, aglomeração. Então, isso nesse momento, pelo menos, Deus quiser, isso vai passar rapidamente, mas nesse momento isso não é possível, mas é possível se fazer, sim, assembleias para a elaboração dos planos, como determina a lei de responsabilidade fiscal. Houve alguma flexibilização para a publicação do relatório resumido da execução orçamentária, do relatório de gestão fiscal, da liberação em tempo real das informações? Não houve nenhuma, digamos assim, flexibilização nesse sentido. Como vocês viram aqui, o STF não diz, olha, aumenta o prazo de publicação do RRO, aumenta o prazo... Não, ela não disse isso. Agora, o que o Tribunal de Contas fez foi flexibilizar a entrega do relatório resumido da execução orçamentária para o tribunal. Veja só, uma coisa é entregar esses relatórios para o tribunal. O tribunal flexibilizou o prazo, né? Acrescentou mais 60 dias ao prazo que estabelece as nossas normas, mas o tribunal não pode simplesmente dizer, olha, município, deixe de cumprir a lei de responsabilidade fiscal e publique com 60, com 90 dias. O tribunal ele não tem competência para isso, né? A única instituição que teria competência para fazer isso seria o Congresso Nacional, se mudasse a lei de responsabilidade fiscal, né? Nem a Secretaria de Tesouro Nacional, então não pode flexibilizar esse prazo. Esse prazo está estabelecido em uma lei complementar e só poderia ser alterado se houvesse aí uma decisão ou uma liminar, digamos assim, do STF, nesse sentido, que não houve, né? Não, vocês observaram que aqueles 4 artigos que foram suspensos ali pelo STF, ele não se refere à publicação e à divulgação, nem à elaboração nem à realização de assembleias ou à disponibilização de informações da execução orçamentária, dos contratos em tempo real, ok? Bom, e para a gente terminar aqui a apresentação dos slides, em seguida a gente vai tentar responder algumas questões, mas em relação aqui aos slides, eu deixo como exemplo o site do governo do estado do Ceará. Então perceba o seguinte, gente, olha, eu preciso, como é que fica então a minha execução orçamentária? Basta que eu dê transparência na forma que eu já vinha dando a minha execução orçamentária? Bom, a resposta é não. Por quê? Porque o decreto legislativo 545, ele basicamente exige que se dê destaque para a realização dessa despesa. O que é dar destaque? Por isso que eu trouxe aqui o site, né, o portal da transparência do governo do estado do Ceará. Como vocês podem observar aqui, do lado esquerdo, olha, tem uma abazinha, né, ó, aqui é o portal, aqui já é a execução da despesa e da receita que já existia, normal, da forma que o estado já vinha divulgando, já dando a devida transparência, mas perceba que o estado do Ceará e também o próprio governo federal, né, se vocês entrarem também no site do governo federal, no portal da transparência do governo federal, ele também criou algumas abas para dar destaque à realização das despesas, dos contratos, né, da execução orçamentária de todas as despesas direcionadas ao combate ao coronavírus, tá? Então, percebo que aí não se está, digamos, criando nenhum empecilho para a aplicação dos recursos, é importante que isso fique muito claro, nem o tribunal, nem a Assembleia Legislativa está criando qualquer empecilho para a realização dessas despesas, mas está apenas exigindo que se dê a devida transparência na utilização desses recursos, ok? Bom, eu acho que eu tenho aqui o tempo ainda, né, para tentar responder aqui as questões. Eu vou passar aqui para as questões, né, nós fizemos a seleção de algumas questões, como eu já falei no início, as mais pertinentes, e a gente vai tentar responder aqui algumas, tá? Então, vamos lá.
A primeira diz o seguinte: caso o município opte por utilizar os créditos já aprovados no orçamento original, a exemplo de dotações para o combate a epidemias, poderá sofrer alguma penalidade? Olha, o município não vai sofrer penalidade se ele não abrir um crédito adicional extraordinário ou especial, né? E não vai sofrer penalidade. Se ele, como a gente já disse aqui, se ele já tiver orçamento, ele pode executar naquela dotação que já existia. Agora, em relação à transparência, ele vai ter que dar destaque dizendo qual foi a dotação orçamentária que ele utilizou para realizar aquela despesa, tá? Ele vai ter que desagregar da sua execução orçamentária normal e dar destaque em um ponto específico dos seus portais para a utilização daqueles recursos. A outra pergunta: por se tratar de estado de calamidade pública já reconhecido pela Assembleia Legislativa, é preciso abrir créditos extraordinários, de acordo com o artigo 44 da Lei 4320, para atender uma melhor transparência na aplicação dos recursos destinados ao Covid? A resposta também não, né? Não necessariamente. Eu não preciso abrir um crédito adicional extraordinário para dar destaque à despesa. Agora, sim, o que é uma boa prática? Utilizando como exemplo o próprio governo federal. Ele criou uma dotação específica, salvo engano, a denominação é Ações de Combate ao Coronavírus. É algo mais ou menos nesse sentido. Ou seja, ele criou uma dotação específica para ficar mais fácil a aplicação daqueles recursos. E essa dotação específica, logicamente, não tinha na lei do orçamento, mas pode ser criada tanto por um crédito adicional especial ou mesmo por um crédito adicional extraordinário, ok? Então, seria digamos assim, uma boa prática se criar uma dotação específica para a realização dessa despesa. Mas se você já tiver aquelas dotações, tudo bem, desde que você dê destaque àquela dotação e à utilização daqueles recursos. Outra pergunta: o crédito extraordinário deverá ser exclusivo da saúde ou poderá ser também aberto na assistência social, tendo em vista a necessidade de se implementar programas assistenciais no combate aos problemas de ordem econômica a famílias carentes? Olha, não há uma necessidade. O próprio decreto legislativo, ele cita mais de uma área que se pode abrir os créditos adicionais, tá? Então, é importante que você, se vai criar um crédito adicional especial, extraordinário, na área da assistência social, é importante que se justifique, né, que a utilização daquele recurso vai ser para atender, por exemplo, a famílias carentes, mas que está dentro da ação dos de combate ao coronavírus. A outra questão: de acordo com as orientações do Ministério da Cidadania, nesse período de pandemia, podemos realizar contratações temporárias para suprir carência de profissionais, podendo alguns municípios estarem ultrapassando o teto previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí a pergunta diz o seguinte: o STF determinou que os municípios, Estado e Distrito Federal não sejam prejudicados. Então, já perceberam que não é nada disso, né? Que o STF determinou. Como podemos nos resguardar? Quais as orientações do TCE no tocante ao limite prudencial da folha? Então é o seguinte, pessoal, a resposta ela é relativamente simples. É uma situação difícil, mas a resposta para isso ela é relativamente simples. Por quê? Porque é o seguinte, olha só. Se eu já tiver ultrapassado o meu limite prudencial, que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é 95%, né, do limite máximo, ou seja, em torno aí de 49%, o limite prudencial, eu não posso contratar pessoal, não é? Então, é uma vedação que já está na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, os municípios que já estão ultrapassando a despesa com pessoal, nem o STF e nem a própria Lei de Responsabilidade Fiscal e nem a Assembleia Legislativa flexibilizou esses pontos da lei. Eles continuam exatamente como eles eram antes. Ou seja, os dispositivos que tratam dos limites da despesa com pessoal, as vedações para a contratação de despesa com pessoal, caso os limites venham a ser ultrapassados, continuam sendo os mesmos, tá? Não há flexibilização em relação a isso. A outra questão: existe possibilidade de conceder gratificação especial temporária pelos
pelo período máximo de 3 meses para os profissionais de saúde, atenção primária, enfim, basicamente é a mesma pergunta, né, como vocês observam, então a resposta é a mesma. Se o município estiver confortável em relação aos limites, né, não contratar essas despesas dentro dos 180 dias antes do final do mandato, não aumentar, né? Então, olha só, a LRF, ela não diz que não deve contratar, ela diz que não deve aumentar a despesa, tá? Então, de repente, pode haver uma compensação de uma área em relação à outra. Se, de repente, o município, ele, em função da sua despesa ter, a sua receita ter diminuído, e ele precisar, por exemplo, cortar algumas áreas, a contratação de terceirizados, por exemplo, em algumas áreas, ele pode aumentar a despesa pessoal na saúde, por exemplo. Então, isso é possível. O que não pode é aumentar o todo da despesa com o pessoal, tá? E também observar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. A outra pergunta: a Secretaria de Saúde pode fazer aquisição de máscaras de tecidos para distribuir à população? Bom, em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, o Carlos Nascimento vai falar sobre isso, sobre a outra ótica, que é sobre a ótica da contratação, né, Carlos? Mas em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, ela diz o seguinte, que qualquer benefício que seja dado, né, a uma pessoa física ou jurídica, ele precisa ter necessariamente uma autorização legislativa. Então, daí precisaria, ao menos, logicamente, ter orçamento, né, e ter autorização legislativa, lei que possibilitasse a distribuição de material gratuito. Havendo isso, nenhum problema na realização dessa despesa. Com a decretação de calamidade pública essa pergunta passei para o Carlos, né, Carlos? Com relação ao cumprimento de limite com a educação, o Carlos vai falar sobre ela. A próxima pergunta: com a impossibilidade de promover aglomeração de pessoas, ficou impossível a realização de audiências para a elaboração do projeto de lei de diretriz orçamentária anual. Qual sanção será aplicada? Bom, é o seguinte, como vocês viram, é perfeitamente possível, como nós estamos comprovando aqui, é perfeitamente possível a realização de audiência. A Lei de Responsabilidade Fiscal não diz que essas audiências devam ser presenciais, portanto, elas podem ser feitas à distância, né? A outra pergunta: é necessário haver expressa autorização nas leis orgânicas municipais para que os prefeitos possam editar medida provisória abrindo o crédito? Olha só, primeiro, não se abre o crédito adicional com base em medida provisória, né? Medida provisória só no âmbito federal. No caso, o município ele pode abrir com decreto e não precisa necessariamente ter essa previsão na lei orgânica do município. A própria lei 4320 e a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, já prevê esta possibilidade. A próxima questão: com relação ao decreto de calamidade reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o município tem que prestar contas, tem que prestar informações necessárias à Assembleia ou apenas à Câmara Municipal? Olha, nesse momento não tem que prestar conta para nenhum desses dois órgãos, tá certo? A não ser, logicamente, que o Legislativo Municipal assim estabeleça, né, através de uma resolução municipal, através de um decreto, alguma normativa que eles venham a cobrar isso, então aí fica a cargo do Poder Legislativo Municipal. Mas no caso da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, como nós já falamos, não há que se prestar conta para a Assembleia. O decreto legislativo, volto a dizer, é muito importante que isso fique claro, ele quer que o fornecimento dessas informações seja à sociedade através dos seus portais de transparência. Como se dá a fiscalização no âmbito da Lei Complementar 131 e a Lei de Acesso à Informação? Olha só, como eu já disse aqui, a Lei Complementar 131, né, a Lei da Transparência Fiscal, que alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal, não há nenhuma previsão de flexibilização em relação à publicação nem dos relatórios de gestão fiscal, nem da publicação da execução orçamentária, dos contratos, tudo deve continuar da forma que era anteriormente. Isso depende muito de tecnologia, né, pessoal? Então, geralmente, o que hoje depende de tecnologia, hoje praticamente roda de uma forma normal. Agora, volto a dizer, os prazos para entrega ao tribunal
do relatório resumido da execução orçamentária, e o Carlos também vai falar da prestação de contas, houve prorrogação. Próxima questão. A Câmara Municipal poderia aprovar, essa questão é bem interessante, a Câmara Municipal poderia aprovar lei que autorize o Legislativo a adquirir equipamentos de proteção individual para distribuir para a população. Gente, olha só, não é papel do Legislativo realizar essas ações. O Legislativo tem a função de legislar e fazer o controle externo, não é isso? Então, esse papel de executar, de ter dotações orçamentárias para atender as ações, ou qualquer ação, né, seja do combate ao coronavírus ou não, isso é prerrogativa de quem executa essas ações, de quem executa os programas de governo para atendimento às necessidades da sociedade. Como nós sabemos, é o poder executivo. Então, o legislativo não teria competência, né, para fazer esse tipo de gasto. Próxima questão. Em relação à lei de responsabilidade fiscal, reconhecida juridicamente a situação de estado de calamidade pública, há plano de abrandamento dos prazos, dos limites? Não, a gente já viu que não, né? Que os prazos devem ser cumpridos, apenas os prazos para cumprimento, para retorno da dívida, para retorno da despesa com o pessoal e para o não cumprimento das metas fiscais que foram flexibilizados. E a minha última pergunta aqui, em relação à receita tributária municipal, devido ao município estar em estado de calamidade pública, o Executivo pode isentar contribuinte de renúncia de receita ou somente prorrogar a cobrança para os meses subsequentes com o parcelamento sem juros e, se possível, na mesma situação para a CIP. Ou seja, acho que pelo que eu entendi aqui, ele quer saber, olha, o município ele pode isentar, olha, bom, primeiro é o seguinte, os municípios já devem estar precisando de receita, não é? Para atender a esta situação calamitosa. Não é que seja proibido, tá? A lei de responsabilidade fiscal não proibiu que não se fizesse isenção ou incentivo de natureza tributária nesse período. Não há nenhuma proibição sobre a ótica da lei de responsabilidade fiscal. Apenas o município deve avaliar se esse é um momento propício para se renunciar à receita ou se ele apenas pode, né, de repente, postergar o pagamento, como assim vem sendo feito no âmbito federal e, salvo engano, também no âmbito estadual, o pagamento dos tributos, tá? Então, isso realmente é possível, mas em relação à isenção, os municípios, embora não seja proibido, mas é importante que os municípios façam uma avaliação em relação a isso. Bom, essa aqui termina a minha fala, agora a gente vai dar continuidade com o Carlos Nascimento, que vai abordar as questões relativas a contratações, educação, assistência social, enfim, aos outros temas que foram tratados. Agradeço a todos e estamos aqui para qualquer dúvida. Boa tarde a todos, senhores prefeitos, senhoras prefeitas, demais autoridades, servidores públicos, colegas de jornada. Por favor, confirmem apenas se estão ouvindo, me acenem, caso... Ok. Meu nome é Carlos Nascimento, eu sou secretário de Controle Externo aqui do Tribunal de Contas, responsável por gerenciar as equipes de fiscalização, e coube a mim, então, a falar um pouco para vocês sobre a ótica das contratações. Indo então para o tema já de gestão contratual, prestação de contas em estado de calamidade pública. O Wesley falou muito bem sobre como devemos os entes se organizar em relação ao orçamento. E toda a flexibilização que ocorre em torno de uma situação diferente de calamidade, ela tem o intuito, então, de fazer com que os entes consigam responder às necessidades da sociedade de uma forma mais rápida, de uma forma, de fato, a atender os anseios. A flexibilização orçamentária, ela permite que se faça, que não tenha que se respeitar
aquelas metas fiscais anteriormente que foram definidas. Ou seja, se eu estou com um problema na minha casa, talvez eu tenha que gastar mais para resolvê-lo. E para isso, então, a gente tem como flexibilizar também as contratações que serão necessárias para atender essas necessidades. Seguindo os slides, né, começando então por licitações e contratações emergenciais, percebe-se que a Lei 8.666, ela traz no seu artigo 24 que é dispensável, nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizado, e é importante frisar isso, urgência de atendimento de situações que possam ocasionar prejuízo à segurança de pessoas. Então, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação calamitosa. Perceba que, pegando um gancho do que meu colega Wesley falou, há sim flexibilização da legislação, contudo, a necessidade de se atentar a várias justificativas que realmente justifiquem o gasto e que eu, como gestor, né, consiga depois explicar o porquê que foi realizado a despesa em determinadas compras, em determinadas necessidades que haviam no momento. Quando a Lei Federal 8.666 diz que na urgência do atendimento, isso está muito relacionado ao tempo que seria necessário para um procedimento licitatório ocorrer. Então, a gente sabe que, para respeitar os princípios da impessoalidade, da legalidade, e realmente tentar com que a administração tenha, no conjunto de atos que é feito, conseguir a proposta mais vantajosa, a ideia é que, no final, o ente tenha a sua necessidade atendida com um melhor preço. Contudo, nesse momento, a gente entende que talvez seja urgente aquela contratação. Talvez eu precise daquela mercadoria para amanhã, para atender uma necessidade da população. Então, há que se caracterizar essa urgência para essa compra, e somente para os bens necessários. A quantidade é importante nesse momento, porque eu preciso, como gestor, especificar claramente qual é a necessidade que eu estou tentando atender quando me utilizo, então, de uma dispensa de licitação. Passando aí a alguns questionamentos. Esse foi um compilado de pelo menos 10 questões que apareceram no levantamento feito pela Prece. Posso comprar qualquer produto ou serviço? Material médico hospitalar, por exemplo, medicação, merenda escolar, equipamentos de proteção individual, cestas básicas, kits de higiene e limpeza. Quer dizer, todos esses foram questionamentos que apareceram no sentido de determinar qual o objeto que poderia ser adquirido por meio de uma dispensa. O que diz o decreto legislativo tão citado pelo meu colega Wesley? Que a dispensa de licitação fica estritamente relacionada às ações de prevenção e combate ao novo coronavírus, sendo vedada durante o período de calamidade qualquer outra. Quer dizer, estamos especificando a situação para a qual eu posso, então, me socorrer de uma dispensa de licitação para que, né, na necessidade dessa urgência, adquirir alguns produtos que são necessários à população e que eu não terei tempo para fazê-lo por meio de um procedimento licitatório normal. Contudo, eu somente posso fazer isso se for para prevenção ou para o enfrentamento do coronavírus. Há uma situação específica, nós sabemos qual é o problema. Nós estamos flexibilizando algumas regras que teríamos que seguir exclusivamente para atacar o problema. Então, é importante que se atente a isso, porque
vocês, na função de gestores públicos, terão que justificar, então, o porquê de determinadas compras, o porquê de determinadas atuações. Aqui eu trago um acórdão também do TCU, que diz que a mera existência de decreto municipal não é suficiente para a dispensa prevista no artigo 24 do inciso 4. A administração pública deverá, então, verificar se os fatos que justificam a contratação extraordinária é embasada no referido diploma legal e se amoldam, de fato, incontestável à hipótese de dispensa de licitação. Então, quer dizer, há que se casar a situação com a necessidade. Não é porque há uma flexibilização das regras que necessariamente vocês poderão utilizar-se da dispensa para a contratação de qualquer objeto sem uma justificativa. Dentro do ônus do gestor público, da função do gestor público, é importante que ele diga necessariamente para qual necessidade está se realizando aquela compra. E por isso o que eu trago a vocês é que deve-se observar que a flexibilidade ela também tem um limite. Passando, então, um pouco a um outro questionamento. Se houver licitações em curso, se eu não me engano, acho que essa apareceu em 3 perguntas. Devo parar para evitar aglomerações? Posso converter para licitação virtual? Nesse momento eu vou trazer um pouco de angústias a vocês, mas pretendo resolvê-las daqui a pouco. Se a licitação estiver concluída, por exemplo, resguardo o contrato existente para o restante do ano, faço outro processo licitatório após a pandemia. Se a quantidade do contrato vigente for insuficiente. Quer dizer, acho que cada um de vocês deve estar pensando em uma solução diferente. Porque, será que eu devo, então, parar a licitação, mas eu não tenho uma necessidade a ser resolvida? A população não depende da compra, talvez, de algum desses objetos? E aí onde é que estaria o meu maior benefício? É em evitar a aglomeração ou é em adquirir o objeto que é necessário à população? E aí é um momento que a gente deve discutir um pouco sobre algo que vocês já sabem, mas que é bastante importante, a discricionariedade administrativa. Então, quando a lei conferir ao agente público margem de liberdade para a sua atuação, este terá a possibilidade de escolher entre vários comportamentos aceitos. Por que a importância deste conceito? O gestor ele tem um limite. Se estamos, então, aqui dentro da lei, passamos um pouco e neste local também estamos dentro da lei, há um espaço de opções para que ele possa fazer algo correto, algo que atenda a necessidade e que ele não tenha problemas com a legalidade. Então, se houver licitações em curso, devo parar? Se resolver parar, terá que justificar. Se resolver dar continuidade, também terá que ser justificado. Quando a gente deve observar, então, que dentro daquela licitação que eu estava imaginando parar, e eu resolvo fazer uma dispensa no local, porque eu entendo que aquela licitação, além de trazer aglomerações, ela pode demorar 20 dias, cuja população não tem esse tempo para esperar. Eu interrompo a licitação e resolvo fazer uma dispensa. O que isso deve acarretar? A própria Lei 866 traz a resposta a esse questionamento. O processo de dispensa, ele deverá ter, então, os seguintes elementos. Obviamente, a caracterização da situação calamitosa, isso nós já conseguimos fazer, tendo em vista que o decreto legislativo deixou clara qual é o único objetivo para o qual vocês poderão realizar a dispensa, e a
razão da escolha do fornecedor. Então, eu preciso demonstrar o porquê de estar contratando com aquela pessoa física ou jurídica. Há uma razão para a escolha, e isso deve ser demonstrado. Além disso, há que se trazer a justificativa do preço. Entendam que o preço deve estar adequado ao preço de mercado, ainda que em tempos de crise o preço de mercados possa ser um pouco diferente, possa variar. Mas a ideia é que, dentro do que está sendo praticado, eu consiga demonstrar que houve empenho do gestor em, de fato, pesquisar aquilo que seria a proposta mais vantajosa. Entendam que, ainda que seja uma dispensa, é um procedimento licitatório. É um procedimento no qual o gestor deverá, dentro da sua função, justificar o porquê está contratando com A e não com B. O porquê daquele objeto ser, de fato, aquilo que atende à necessidade da população. Há que se deixar claro, então, a razão pela qual eu como gestor público, escolhi em utilizar o dinheiro do contribuinte como algo que vai satisfazer a necessidade A, de uma determinada forma, com o seguinte fornecedor, e não pelo caminho B. Ok? Então, assim, a própria lei, ela já diz como vocês podem atuar para seguir esses vários caminhos. Por exemplo, no artigo 53 da Lei 8666 diz que a administração deve anular, a administração pode revogar os seus atos por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Então, quer dizer, se dentro daquelas questões eu decidir que eu vou suspender a licitação, ou, na verdade, revogar a licitação e não dar continuidade, eu tenho como fazer isso, desde que motivado. Se houver uma decisão de, ainda que a licitação estiver concluída, eu vou resguardar o contrato existente para utilizar posteriormente, porque a necessidade agora é outra, isso deve ser demonstrado nos autos. A mensagem mais importante que pretendo passar com essas perguntas é no sentido de que há que se justificar e demonstrar, deixar formalizado essas questões. Como bem disse o conselheiro Valdomiro, se a nossa equipe estiver no momento de acompanhamento dessas dispensas de licitação, procurando quais foram, então, o objeto da contratação, quem foi o contratado escolhido, qual foi a justificativa para se contratar. Nós precisamos dessa informação, assim como principalmente o cidadão, para entender qual foi o motivo daquela compra. E então há que se entender que tão importante para o gestor público quanto fazer e realizar algo que, de fato, solucione problemas da população, como o meu colega Wesley vinha dizendo, a transparência desses atos. Tão importante quanto resolver a situação de alguém que está passando por problemas é dizer a eles, os cidadãos, os contribuintes, como foi que se resolveu aquele problema. Porque é direito deles saber o porquê que se resolveu tomar um caminho A e não um caminho B. Certo? Seguindo em frente, essa pergunta também apareceu algumas vezes. Execução de obras públicas pode continuar? Então, o governador Camilo Santana editou um decreto 33.510, que posteriormente teve um decreto 33.519 com a intensificação dessas medidas, dizendo quais eram os serviços que ficavam com funcionamento proibido ou suspensos nesse momento.
E, contudo, houve uma dúvida, porque o decreto não trazia claramente se as obras poderiam continuar ou não e se havia uma limitação dessas obras. Ocorre que, em 22 de março, houve nota oficial do governo do Estado do Ceará dizendo que sobre as obras emergenciais, esclarecendo que o decreto estadual, que suspende temporariamente as obras públicas e privadas em todo o território estadual, exclui as obras públicas de reforma ou manutenção de serviços considerados emergenciais. Quer dizer, estão suspensas, sim, temporariamente as obras, exceto aquelas que estejam relacionadas aos serviços de água, energia, saneamento e saúde, por exemplo. Percebam que, ao esclarecer como as obras devem ser direcionadas, o governo se atém ao motivo pelo qual foi decretada a situação de calamidade. Nós temos que tomar providências para prevenir e enfrentar a situação da pandemia sem deixar que os serviços essenciais deixem de ocorrer. Então, água, energia, saneamento são obras que resolvem problemas essenciais da população. Não posso falar em saúde pública se eu deixar de ter abastecimento ou saneamento na casa das pessoas. Então, o juízo de valor que o gestor terá que fazer, e volto a dizer, dentro dos ditames legais, dentro da flexibilização que se permite nesse momento, deve estar distrito ao problema que estamos enfrentando, que é, de fato, a resolução de uma questão de saúde pública, a manutenção da vida das pessoas. Então, é necessário sempre que, quando da escolha, por exemplo, da continuidade ou não de uma obra, se pense sobre a essencialidade daquele serviço. Então, o decreto deixa isso de uma forma, a nota que explica o decreto deixa isso de uma forma mais clara. Vamos lá, outra questão. Pode haver repactuação de valores de contratações atuais ou somente para aqueles objetos que forem úteis ao enfrentamento do coronavírus? Recorrendo novamente à lei, a 8666 diz que, seu artigo 65, os contratos poderão ser alterados com as devidas justificativas, por acordo das partes, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, entre encargos do contratado e retribuição da administração para justa remuneração. Quer dizer, há que se manter um equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis. A repactuação, então, ela não estaria adstrita somente para aqueles objetos que forem úteis ao enfrentamento ao coronavírus. Talvez a continuidade, por exemplo, de uma obra, sim, porque estamos falando de uma situação que é essencial. Agora, a repactuação, ela pode atingir qualquer contrato. A 8666, ela permite, e isso não depende de uma situação de calamidade, que sempre que houver um desequilíbrio na relação, que se possa repactuar isso em um acordo entre as partes. Mas, mais uma vez, há que se deixar demonstrado esse desequilíbrio. E ele pode ser tanto para mais como para menos, algo que às vezes é pouco dito. Se houver um desequilíbrio na relação que possa, na verdade, desencadear em uma redução contratual, a Lei 866 permite que se faça, desde que haja um acordo. Então, muitos dos gestores terão nesse momento que negociar, na verdade, com seus contratados, uma possibilidade, talvez, de redução contratual, e não exatamente de um aumento, tendo em vista que estamos agora com
alguns serviços que não necessariamente estão sendo prestados. Estamos agora com uma situação também de receita menor do que que estava prevista. E nós já temos na lei esse embasamento para se fazer a negociação. Passando para um novo tema, educação e saúde. Somente para terminar o tema anterior, praticamente, acho que entre 30 e 35 perguntas estavam em torno das contratações. Inclusive, muito do que se falava em outros temas, em educação, em saúde, em assistência, tinham a ver com esse tema de contratações, certo? Seguindo, a questão que o Dr. Wesley me cedeu gentilmente. Com a decretação da calamidade pública, a suspensão das aulas e a brusca queda das receitas, o limite de 25% ser aplicado na educação será obrigatório? Bom, todos sabemos que a Constituição, embora estejamos numa situação difícil, não mudou. E, como bem dito anteriormente, a decretação do estado de calamidade, ela não revogou, não deixou de existir muitas das leis e das regras que nós ainda teremos que continuar a obedecer. E a Constituição é a nossa lei maior. Então, ainda que a receita caia, como o percentual é calculado com base na receita corrente líquida, ele provavelmente, em valor absoluto, será um valor menor. Contudo, deve respeitar o percentual ainda estipulado pela Constituição. Eu sei que pode ser que os gestores tenham que se reinventar nesse ponto. É um desafio. Como continuar a prover educação sem aglomeração? E é onde está o nosso desafio. Porque há que se continuar a educação dos jovens, por exemplo. Seguindo, é possível a manutenção dos contratos temporários dos profissionais de educação, ainda que a necessidade de sua contratação tenha cessado temporariamente em virtude da suspensão das aulas? Aqui cabem outros profissionais, até os profissionais de saúde também, mas que diz a Constituição, né? Que a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária é de excepcional interesse público. Há uma grande discussão sobre isso, mas percebam as palavras-chave: tempo determinado e excepcional interesse público. A forma de regramento sobre essa contratação, ela cabe a cada município e a cada estado. Eu trouxe apenas como exemplo como o município de Fortaleza faz esse regramento. Então, consideram-se como necessidade temporária de excepcional interesse público as situações cuja ocorrência possa gerar prejuízo à oferta de serviços sob a responsabilidade da administração municipal e que tenha, relembrando a palavra-chave do slide passado, prazo definido. Ou se destina a antecipar a solução de uma demanda que será suprida por um processo mais longo de concurso público, em especial, por exemplo, a assistência a situações de emergência e de calamidade pública, ou a admissão de professor substituto para suprir a falta de docentes na carreira. Então, acredito eu que, quando se falava nessa pergunta, e tinham outras também no documento encaminhado pela prece, há uma preocupação de como eu devo tratar aquele profissional que presta serviço temporário, que tinha um prazo definido e que, por conta da situação momentânea, pode ser que não preencha mais o requisito de excepcional interesse público, tendo em vista que o interesse público agora mudou. A ideia ainda no decreto de Fortaleza, diz que somente extinguir-se-á o contrato pelo término do prazo contratual. Ou seja, é a única maneira que se prevê de término desse contrato.
Contudo, eu trago aqui um exemplo recente, essa reportagem é do dia 13 de abril, de como a Prefeitura de Goiânia, por exemplo, solucionou o caso. Houve a suspensão de contratos temporários e pagamentos extra, que gerou ali uma economia de 30 milhões de reais. Ficaram suspensos, vejam ali na primeira linha, contratos temporários, à exceção da saúde, assistência social e infraestrutura. Quer dizer, a Prefeitura ela decidiu que saúde, assistência social e infraestrutura estão dentro da excepcionalidade e da necessidade temporária agora, nesse momento. Contudo, os outros contratos, entenda-se, infelizmente, professores que não estão prestando serviço e ficarão com seus contratos suspensos e não serão pagos por conta de não ocorrer a realização do serviço. Mas, no momento em que se cessar a situação, tendo em vista que o contrato está suspenso, eles poderão retornar às suas atividades. Então, haviam outras perguntas nesse sentido de como devo proceder, se poderia fazer o pagamento e depois cobrar do profissional que ele fizesse hora extra ou fizesse algum tipo de compensação. Eu acredito que seria muito difícil isso, tendo em vista que muitos deles trabalham, na verdade, por prestação de serviço por carga horária. Como se fazer a prestação depois, dobrada de um serviço, nós não teríamos espaço. Ok? Seguindo. Quem pode se beneficiar da distribuição da merenda? Deve o município doar apenas a merenda já adquirida ou continuar comprando para doar aos alunos necessitados? Essa é uma questão que está sendo amplamente discutida e, na verdade, ainda não se tem uma solução única. Essa lei nacional, o Congresso, na verdade, diz que, durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas da educação básica, em razão da situação de emergência ou calamidade pública, fica autorizado em todo o território nacional e em caráter excepcional a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, com acompanhamento pelo CAI e dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos. Então, os recursos do PENAI, que são de ordem federal, o Congresso, que é o parlamento competente para isso, decidiu que pode ser distribuído. Então, recurso federal repassado por meio do Programa Nacional de Alimentação pode ser utilizado dessa seguinte forma, com a compra da merenda e a distribuição aos pais ou responsáveis. E os recursos estaduais e municipais? Nós não tivemos ainda uma definição sobre isso. Por exemplo, eu trago aqui, essa é uma recomendação que o Ministério Público do Ceará, isso estava em uma pergunta também, que vocês estão sendo recomendados que façam, então, seja fornecida alimentação a todos os alunos que dela necessitem durante o período de suspensão das aulas, em decorrência da situação de emergência, em especial aqueles que pertencem às famílias cadastradas no Cadastro Único de Governo Federal e ou cuja renda seja inferior a 2 salários mínimos nacionais vigentes. Percebam que isto é uma recomendação. O Ministério Público Estadual faz um papel importante, sim, na defesa do direito público, contudo, ele não tem competência para legislar. E faz, então, um documento trazendo, eu contei 27 considerandos, que são argumentos todos plausíveis sobre o porquê se deveria, então, distribuir a merenda, por conta da segurança alimentar dos alunos, por conta, de fato, de uma defesa da saúde dos alunos nesse momento. O que ocorre é que, quando se pergunta, né, qual a ótica do Tribunal de Contas em relação a isso, não há regramento ainda definido, mas há pessoas competentes para isso. Por exemplo, o governador do estado do Paraná
trouxe um decreto no qual ele deixa claro que a entrega de alimentos perecíveis e não perecíveis da merenda escolar aos alunos em situação de vulnerabilidade deverá ser feito pelos órgãos e entidades da administração pública, direta, autárquica e nacional. Então, assim, é possível que o executivo tome providências, é possível que o parlamento também tome providências, o legislativo haja, para que haja um maior conforto, ou uma maior definição sobre o que se pode ou não fazer com a merenda escolar. E entendam que, ao distribuir a merenda escolar para um aluno que, apesar de não estar em aula, entendo eu, aí, entendimento pessoal, peço reserva em relação a isso, que não haveria, então, um desperdício ou do recurso, tendo visto que ele estaria sendo utilizado em uma finalidade útil à sociedade. Mas o regramento ainda não existe, ok? Assistência social. Diante da pandemia, com a crise econômica e social, as cestas básicas dos programas eventuais previstos para o ano inteiro foram praticamente entregues nesse primeiro quadrimestre. Como deve o município proceder diante desse quadro? Eu vou responder junto com a segunda. Com os auxílios emergenciais do governo federal que começaram a ser pagos, o município deverá continuar garantindo as cestas básicas às famílias necessitadas? Quer dizer, tudo isso está dentro de um parâmetro que discutimos anteriormente quanto à discricionariedade. Depende da necessidade da população. Se o governo federal está implementando auxílios emergenciais que podem ajudar a população, por exemplo, com a distribuição de R$600 para que eles tenham condições de consumir, e provavelmente vão consumir dentro de necessidades básicas, como talvez um pagamento de uma conta de luz, talvez um pagamento de uma conta de água. Tudo isso faz com que aqueles que estavam desamparados tenham recursos para continuar sobrevivendo dentro de uma situação difícil como essa. A entrega das cestas, que estava abrangida por um programa social, talvez, do município, ela deve continuar? Cabe ao gestor definir isso. Neste momento, como dito, não há um caminho certo, há vários caminhos que podem ser tomados. Entretanto, qual é a função do gestor? É justificar o porquê que ele está entregando aquela cesta básica dentro de um determinado critério. Existe a necessidade, a população precisa daquele recebimento. O que é que o gestor está escolhendo atender naquele momento? Que tipo de problema ele está resolvendo? Não é porque o governo federal, por exemplo, disponibilizou recurso para determinada ação que o município necessariamente precisa deixar de fazê-lo. Mas ele talvez tenha agora a oportunidade de destinar o recurso para uma outra situação, e cabe ao gestor, então, definir, já que ele está mais próximo da situação, ele está junto à sociedade e aos cidadãos, pode entender melhor o que é necessário naquele momento. Mediante o número crescente de solicitações de benefícios eventuais, que provavelmente irão ultrapassar as concessões do ano anterior, e levando em consideração as restrições do período eleitoral, como poderemos nos resguardar quando da análise da prestação de contas? Para responder essa, eu trago a vocês aqui a Lei Orgânica da Assistência Social, na qual entende-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias, e são prestados aos cidadãos e famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. Existem as situações na lei, contudo, a concessão e o valor dos benefícios de que trata esse artigo serão definidos pelos estados e municípios com base em critérios e prazos definidos pelos respectivos conselhos de assistência social. O fato é, então, ainda que tenha aumentado as solicitações, e elas podem realmente ultrapassar o número de concessões anterior. Como é que eu vou justificar isso? Talvez seja a preocupação do gestor que enviou a pergunta. Eu posso continuar entregando esse benefício? Tudo depende do qual foi a base de critérios e prazos estabelecidos. Volto a dizer,
A justificativa é importante. Qual é o critério utilizado? De que forma se escolheu utilizar o recurso? Então, há uma necessidade maior. Talvez realmente os pedidos eles aumentem. Mas se há essa necessidade, o município tem a condição de resolver este problema? Se tiver, e se for uma escolha do gestor, que deixe bem claro o porquê e a razão de se ter escolhido isso. A lei das eleições diz que são proibidos aos agentes públicos fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social. Entenda que o que veda não é a distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social. O município não vai deixar de promover as suas políticas sociais porque está em período eleitoral. A vedação ela é em relação a fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido ou coligação. Então, se está atrelada a distribuição a uma propaganda eleitoral, a uma promoção de político ou de partido, isso sim é vedado, isso sim é um problema. Agora, a continuidade dos programas sociais, no sentido de ajudar aqueles que mais necessitam, desde que haja um critério bem estabelecido, não haverá problema em relação à entrega desses bens, porque aí a entrega ela está atendendo uma necessidade da sociedade e não exatamente promovendo um partido ou um político. A gestão, a administração pública, a maneira que ela tem de se dissociar de determinadas promoções pessoais é justificando o porquê das escolhas. Por isso a necessidade, mais uma vez, de deixar claro qual foi o critério que o gestor utilizou para fazer o caminho A ou o caminho B. Partindo já para o último tópico, prestações de contas, uma preocupação de vocês. O que ocorrerá caso o município não consiga entregar no prazo? Para adequação ao cenário atual, existe possibilidade de alteração do prazo? O Tribunal de Contas já agiu em relação a isso. O conselheiro Valdomiro demonstrou rapidamente a preocupação e levou aos conselheiros, então, proposta de resolução administrativa 03/2020, que alterou os prazos para o encaminhamento das prestações de contas, seja a prestação de contas anual, exercício de 2019, que deveria ser entregue, então, até junho, agora de 2020, houve um acréscimo ao prazo de 90 dias para a entrega da prestação de contas anual. Além disso, vocês estão obrigados, por conta da Constituição Estadual, para entregar as chamadas prestações de contas mensais, que ocorrem por meio do SIM, do Sistema de Informações Municipais. Essa entrega também teve o seu prazo acrescido de 60 dias, do prazo anteriormente previsto. Essa portaria, ela deixa, então, essa resolução deixa claro que haverá mais prazo para entrega, tudo isso no sentido de que os gestores consigam, então, se organizar para que, nesse período de uma dificuldade maior, eles possam não deixar de prestar suas contas. Como bem disse meu colega Wesley, a transparência ela é extremamente necessária e ela deve continuar ocorrendo, sim, pelos meios que nós temos disponíveis, principalmente o portal de transparência do próprio município ou os nossos portais, por exemplo, de licitação. Ocorre que a entrega da documentação, como pode precisar, talvez, de um esforço administrativo um pouco maior, o tribunal já sensível a esta demanda, teve, por meio da resolução, o acréscimo, então, do prazo para a entrega dessa documentação. Última pergunta a responder a vocês, e essa veio do Dr. Nilson, presidente da APRESSE.
pergunta bastante pertinente, e diz o seguinte: sabe-se que as análises sobre contas de governo e de gestão de municípios acontecem por vezes com atraso. Como os gastos anômalos deste momento serão interpretados futuramente pelos procuradores e conselheiros? Entenda que, apesar de termos que, às vezes, avaliar fatos que dizem respeito ao passado, pessoal, é mais do que importante que haja um respeito à segurança jurídica. E, então, qualquer sistema que tenha que avaliar os atos dos gestores, eles têm que se ater às condições que existiam à época para que ele praticasse os atos. Então, a legislação que existia à época é a que deve ser aplicada. As condições fáticas que existiam à época é a que deve ser respeitada, então, para qualquer tipo de julgamento sobre a sua conduta. Eu trouxe o Decreto-Lei 4657, na verdade, comumente chamado de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a famosa LINDB, que recentemente foi alterada.